Fala galera, hoje vou falar com vocês um pouco aqui sobre como medir o sucesso de uma fintech. E aí para isso eu trouxe algumas métricas aqui, porque não tem como a gente medir nada se a gente não tiver uma métrica para balizar. Então não sei nem o que eu estou medindo, como que eu vou saber, né, se o meu resultado está bom, se está ruim. Então eu trouxe algumas métricas aqui, trouxe essa tela para poder mostrar para vocês coisas que eu uso no dia a dia para poder fazer essa medição, tá? E aí, tem algumas métricas aqui bem famosas nesse mercado de meio de pagamento, por exemplo, TPV, e não é a métrica que eu uso mais, tá? Não é a minha métrica favorita. Essa daqui nada mais é do que o volume total processado. Até coloquei aqui, ó, quanto que transacionou, tá? Então é o volume total processado. Esse volume ele pode ser mensal, ele pode ser anual, e tem muita gente que se baliza nisso daqui, gosta muito dessa métrica. Não é a minha favorita, de novo, porque eu posso ter um caso de um cliente que transaciona muito, mas ele me deixa muito pouco. Então a métrica, vocês já estão começando a entender aí que a métrica que eu mais gosto é o lucro, é o resultado final daquilo ali. E eu tenho um exemplo bem bacana sobre isso daqui, sem citar nome de empresas, mas eu conheci uma subadquirente que ela aumentava cada mês que passava, ela aumentava ali o volume total processado, só para poder, assim, enfeitava a noiva para poder vender, né? E aí, na verdade, ela não estava ganhando nada. Ela aumentava o volume transacionado, porém a margem dela era negativa. Então, quanto mais transacionava, menos ela ganhava dinheiro. Ela tinha que pôr mais dinheiro do bolso. E aí ela ia queimando caixa, mas aumentando, crescendo, crescendo, trazendo mais investidor. Não é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu prefiro trabalhar de forma lucrativa desde o primeiro momento, tá? O markup, tá? Vamos entrar aqui no markup, é uma coisa que eu já gosto mais. Qual é a sua margem em cima da taxa de custo, tá? Então, o que vai te sobrar de lucro na operação? Aqui eu já gosto mais, que a gente já está falando de lucro. Então, imagina que eu pego uma taxa de custo de, um exemplo, tá? Um exemplo, 2% é custo. É custo. Eu vou lá e coloco um markup de 1%. Ou seja, a minha taxa final igual 3%. Beleza, aqui eu já tenho o markup, eu já sei que eu vou ganhar isso daqui, deixa eu até pôr em negrito, vou ganhar esse markup de 1% e já começa a ficar melhor. Então, por exemplo, eu sei que transacionou 100 mil, pô, mas quanto que é o seu markup? Ah, meu markup é 1%, tá? Então, tá, transacionou aqui 50 mil e o meu markup é 1%, tá, eu ganhei R$ 500. Transacionou 100 mil, eu ganhei R$ 1.000. É só a gente fazer uma continha. Então, o markup já começa a me interessar mais, porque ele me dá uma baliza de lucro, tá? Depois eu vou voltar no take rate, porque o take rate vocês vão entender que é a métrica que eu mais gosto, mas antes eu vou falar dessas outras aqui rapidinho. São 3 métricas que servem não só para meio de pagamento, mas para qualquer outro tipo de negócio. Mas em meio de pagamento as pessoas usam bem pouco elas. É uma coisa que eu gosto muito, faz muito sentido para mim isso daqui. Então eu vou explicar para vocês o que é o churn, tá? O churn é a rotatividade de clientes. Nada mais é do que, por exemplo, imagina que eu tenho esse mês, eu tenho 100 clientes, o mês que vem eu tenho só 99, ou seja, eu tive um churn de um cliente. Então um cliente desistiu. Ah, mas o mês que vem, na verdade, não é que eu só perdi um cliente, tá? Eu posso ter perdido 10 clientes, então é isso que eu tenho que começar a medir. Mas quantos clientes eu ganhei? Ah, eu ganhei 11, perdi 10. Eu tive um cliente que saiu, um cliente negativo, vamos falar. Mas essa minha rotatividade, eu tenho que ficar medindo ela o tempo inteiro. Porque não adianta nada eu aumentar a minha base de clientes, eu vou expandir, eu vou fazer propaganda, e tem muita empresa nesse mercado de meio de pagamento que fala assim, olha, mete link patrocinado, abre as portas, traz cliente, traz cliente, traz cliente. Tá, mas e os clientes que estão na minha base? Eu estou conseguindo fidelizar eles? Estou conseguindo manter eles na base? Então essa métrica do churn é muito importante para a gente entender a rotatividade e descobrir se a nossa empresa está saudável ou se nós temos algum problema dentro da empresa, se nós temos alguma torneirinha aberta que está prejudicando ali os clientes e eles estão desistindo por algum motivo, tá? Então eu gosto muito da métrica do churn, eu tento manter o meu churn próximo de zero para nenhum cliente desistir, eu faço de tudo para pegar cliente, eu nem corro tanto atrás, mas para poder manter os clientes da base, isso daí eu perco o tempo que eu precisar. Então hoje eu gasto muito mais tempo, eu já falei isso em outros vídeos aqui, gasto muito mais tempo fidelizando o cliente do que correndo atrás de novos clientes, tá? E aí a gente tem o CAC, que é o
custo de aquisição do cliente, tá? A sigla é em inglês também, a gente tem lá o custo de aquisição do cliente. Então, basicamente, é quanto que a gente gastou para trazer um cliente. Então, imagina, pô, nós estamos falando aqui de churn, de rotatividade. Quanto que me custa um cliente? E aqui muita gente não para fazer conta. Muita gente não coloca a gasolina que foi para visitar o cliente, quantas reuniões ela precisou, quanto tempo de reunião ela gastou para fechar aquele cliente. Então, tá, clientes maiores eu gasto mais tempo, clientes menores eu gasto menos tempo. Um custa mais caro, outro custa mais barato, e aí depois a gente vai entrar nas outras métricas aqui para ver o que faz sentido. Para cada modelo de negócio, é de um jeito, tá? Então, assim, às vezes você quer fazer uma fintech voltada para clientes grandes, e você tem toda uma estrutura desenhada para aquilo ali, e de repente você está pegando um monte de clientinho pequeno. Por mais que o CAC é barato para aquele cliente pequeno, ele não faz muito sentido baseado nas outras métricas. Então, às vezes a gente fala, tá, mas eu peguei 10 clientes pequenos, tá, mas e quanto que eu vou ter que gastar depois para manter o cliente, para ele não dar churn, para eu não ter rotatividade daquele cliente? Faz sentido? Não estou falando que é errado, tá, cliente pequeno, estou só falando que é a estratégia da fintech. Então tem gente que trabalha só com clientes pequenos. E aí o CAC para pegar um cliente grande é muito alto, não faz muito sentido para aquela fintech. Então aí é inverso, tá? O negócio aqui. Então tá, quanto que eu gastei? Ah, mas o cliente ele precisou de maquininha. Quanto que é a maquininha que eu precisei investir para pegar aquele cliente? Ah, o cliente precisou de uma integração de um e-commerce. Tá, quanto que eu investi para poder fazer essa integração? Isso tudo entra dentro desse CAC, tá? Do custo de aquisição de cliente. E aí, muita gente pergunta também, pô, eu tenho contato com posto de gasolina, eu posso trazer um volume muito alto, eu volto aqui no TPV, né? A pessoa pensa no volume transacionado porque alguém falou para ela que ela tendo um volume alto e ela tendo um markup em cima daquele volume, ela vai ganhar pouco de muito, que no final vai dar uma quantia exorbitante. Tá bom, mas e quanto que ela gastou para trazer aquele posto de gasolina? Porque não é só conversar e fechar e é meu amigo e tal. Quantas maquininhas ele teve que colocar no posto? O posto tem lá várias bombas de combustível, você tem que colocar várias maquininhas. E ali, o markup do posto ele é pequenininho, é uma guerra de taxa muito grande, é só débito, é só crédito à vista, ninguém parcela no posto. E outra coisa, muita gente, os grandes adquirentes, estão interessados no volume, tá? Eles estão interessados no volume maior. Então, por quê? Porque eles não conseguem enxergar as outras métricas. O cara lá dentro da companhia, o funcionário lá da companhia, ele está vidrado para bater a meta dele e falar, olha, eu trouxe 1 milhão de TPV. Isso daí, às vezes, para a companhia, ela saiu no prejuízo. É pior para ela atender, porque ela teve que colocar lá 10, 20 máquinas num posto de gasolina, dependendo do tamanho do posto, para trazer um volume, não um volume de TPV, tá? Mas um volume de lucro pequeno, muito pequeno. Então, às vezes você pega uma loja que vende joias, vende relógio, que tem um ticket médio mais alto, você coloca uma máquina só e essa loja ela vai parcelar, ela vai antecipar e você vai ter um markup muito maior. Em outros vídeos eu explico um pouco melhor sobre isso. Eu também tenho um treinamento completo que não fala só das métricas, mas fala de todo o ecossistema de meio de pagamento. Vou deixar o link na descrição do vídeo, quem quiser saber um pouco mais, é só clicar e acessar. Lá eu falo bastante, não só sobre essas métricas, mas falo também bastante sobre que tipo de cliente a gente deve atender, qual que é o público que a gente tem que buscar, qual que vai dar mais dinheiro para nós, tá? E aqui no LTV entra o lifetime value, quanto que esse cliente deixa de dinheiro enquanto ele está com a gente. Tá? Então, enquanto você tem um cliente, quanto que ele deixa de dinheiro para você? E aqui a gente começa a fazer a conta, tá? Gastei R$ 1.000, por isso que eu falo, gente, reduzir a rotatividade, aumenta o lifetime value. Então, quanto que eu gastei para trazer um cliente, quanto que ele deixou para mim, durante o tempo que ele ficou comigo. Ah, eu gastei R$ 1.000 para trazer um cliente, mas ele me dá lá R$ 500 todos os meses, ou seja, em 2 meses ele já se pagou, né? E ele fica comigo por 1 ano. Ah, por outro lado, eu trouxe o posto de gasolina, que eu gastei lá R$ 5.000 para trazer o posto, e o posto de gasolina me dá, sei lá, me dá 2.000 por mês, 3.000 por mês. Teoricamente, em 2 meses ele já se pagou também. Porém, o posto de gasolina, igual eu falei, é bem assediado. Amanhã chega alguém lá oferecendo uma taxa menor, ele vai embora. Sendo que aquele outro cliente que te dá 500 todo mês, ele vai ficar com você ali pela vida inteira. Vai ficar ali 5 anos com você. Então, assim, qual que te trouxe mais valor, tá?
Não estou falando que posto é ruim, tá? Só estou falando que existem estabelecimentos melhores para a gente poder trabalhar. E aí, para não deixar muito longo esse vídeo, finalmente nós vamos para a métrica que eu mais gosto aqui, que é do take rate. Ele é um percentual em cima do que você um percentual do que você ganha em cima do TPV, tá? Então assim, ele é muito próximo daquilo que é markup, tá? Então, por exemplo, o markup é 1% aqui, o take rate, se eu fosse fazer a conta, ele ficaria também com a mesma taxa do markup. Então, a conta dele é basicamente a mesma coisa, são duas nomenclaturas um pouco diferentes aqui só, porém, quando eu falo de take rate, eu estou comparando um estabelecimento com outro. Então eu tenho lá quanto que esse estabelecimento me dá de take rate, quanto que esse daqui me dá de take rate, qual que é o markup em cada um desses dois aqui, tá? Então quando eu faço essa comparação, aí eu chamo de take rate, nada mais é do que aquilo que sobra na minha mão, tá? Comparado com o volume de transação daquele estabelecimento. Então eu tenho que buscar estabelecimentos onde eu consiga ter um take rate maior, porque é muito melhor eu atender menos clientes, tá? São menos dores de cabeça. Quanto menos cliente eu tenho, menos dor de cabeça eu tenho. Tem cliente que é muito bom, beleza, mas tem muito cliente que é dor de cabeça, que é bucha. Então eu tenho que potencializar isso daqui, eu tenho que potencializar o take rate. Aqui está o grande ganho do negócio, tá? Potencializar o take rate, é onde eu vou realmente ganhar dinheiro, buscar estabelecimentos que o meu take rate é maior. E aí, a questão do volume de processamento, aí começa a ser só uma métrica extra, porque eu já sei que o take rate maior está naquele segmento, eu já vou buscar aquele segmento, então é só questão de eu focar naquele segmento e aumentar o volume total processado. Aí eu não vou ficar batendo de porta em porta, saindo para todo qualquer lugar, batendo de porta em porta. Então, com essas métricas aqui, ó, eu consigo medir o sucesso de uma fintech, tá? Então, basicamente, com take rate aqui, sabendo o take rate, se você me mandar aí as suas métricas, eu já dou uma olhada no seu take rate, eu já te falo se você tem sucesso ou não tem com essa fintech. Ontem mesmo eu falei com um cara, ele transaciona 6 milhões de reais por mês e não ganha nem 15 mil reais. Sendo que uma métrica mínima, tá? Não vou nem falar o que seria excelente, uma métrica mínima seria ele ganhar 60 mil reais. O que seria uma coisa ideal seria ele ganhar de 90 a 120 mil, e ali o excelente seria ele ganhar 150 mil, 180 mil. 3% de take rate no volume total aqui. Bom, se vocês gostaram, se você está interessado em montar sua fintech, você chegou até aqui nesse vídeo de alguma forma aí, já falei que eu tenho na descrição do vídeo, vou deixar um treinamento, um link para o treinamento, esse treinamento ele é pago, porém com a Payform a gente tira o seu projeto do papel, do zero, a gente transforma o seu pedaço de rascunho ali, a gente transforma realmente numa fintech. Então, também vou deixar o nosso site aqui, entra lá, preenche o formulário, fala comigo e a gente desenrola essa ideia. Se quiser isso daqui também é só deixa nos comentários que eu mando para vocês ou um print disso daqui ou um link desse mapa mental. Beleza? Até o próximo vídeo.